Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. Hoje, meu querido aluno, minha querida aluna, nós vamos tratar de dar uma olhadinha em uma questão que é muito importante para a geografia, top de linha. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de espaço urbano, entender um pouquinho o que são cidades, como é que essas cidades surgem, qual é a razão dessa urbanização, sua origem histórica e também um pouquinho a respeito do seu desenvolvimento aí. E o final de contas, o que é uma cidade, o que é esse espaço urbano, o que é o cotidiano dessa cidade, é o que a gente vai procurar abordar aqui, né? Então nós sabemos, e vamos ver com mais calma, que hoje, basicamente, nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que o planeta Terra é um planeta urbano. Mais de 50% da população humana vive em cidades. Somado a isso, o que nós acabamos encontrando aí? Encontrando que esse processo de urbanização ainda ele se apresenta em uma crescente, né? Cada vez somos mais urbanizados, né? Só que essa nova realidade aí, muitas vezes acaba acontecendo o que com ela? Muitas vezes ela também traz alguns empecilhos. Não quer dizer que nós somos urbanos e vivemos aí no paraíso terrestre. Não é isso que acontece diretamente. Então, vamos procurar aí nesse encontro entender um pouco o que é essa cidade e como é que ela funciona aí. Por onde é que a gente pode começar? Um pouquinho dando uma olhada aqui no chamado histórico das cidades, né? E sem sombra de dúvidas, o histórico dessas cidades ou sua história está diretamente relacionado com um acontecimento histórico chamado de Revolução Agrícola. Quando é que aconteceu essa Revolução Agrícola? O que foi essa Revolução Agrícola? E como é que ela influenciou na urbanização, né? Então funciona assim. Essa Revolução Agrícola, provavelmente ela aconteceu, a gente não tem dados tão fiéis sobre isso, há mais ou menos 10 mil anos atrás. Foi a chamada, ou aconteceu, um período chamado de Neolítico. Bom, o que acontecia então até aquele momento com os chamados grupos humanos? Então esses grupos humanos, basicamente, eles eram meros coletores, certo? Então o sujeito se estabelecia em uma determinada região e ali, para conseguir o seu sustento e da sua família, vamos pensar dessa forma, o que é que esse cidadão fazia? Ele saía coletando na natureza. Então ele caçava, ele pescava, ele ia lá, colhia frutos, raízes e assim por diante, para manter a alimentação dele e ele ficava de boa, né? Então isso transformava esses grupos humanos em sedentários, né? Porque quando você se estabelecia em uma determinada região e começava a praticar isso ao redor, primeiro você conseguia aqui do ladinho, tudo pertinho. Cada vez as pessoas, né, esses coletores tinham que se afastar mais daquela região que eles estavam ocupando. Quando essa distância ficava muito grande, era mais fácil pegar todas as trouxas e vamos embora, vamos morar lá do outro lado, né? Então, basicamente, eles eram aí, por assim dizer, nômades, né? Uma qualidade de vida muito baixa, né? Eles não conseguiam, por exemplo, construir uma habitação um pouquinho mais decente. Só que em um determinado momento lá, houve um clique na história, certo? Alguém começou a descobrir que existiam algumas regras na natureza. Essas regras, por exemplo, envolviam o quê? As sementes, o solo, o clima. Então, se o sujeito guardasse aquela sementinha de uma estação para outra e lançasse a terra, no solo correto, no período certo, produzia. Produzia. Então, se ele estava produzindo ali do lado dele, ele não necessitava mais abandonar aquela região. Então, ele começa a se transformar em um sedentário, né? Ele passa a ter uma habitação fixa. Mas talvez o mais importante da Revolução Agrícola se encontra no fato dele tratar de fazer o quê? A agricultura possibilitou a produção de excedentes. Antes ele coletava o que ele consumia, agora ele consegue produzir o que alimenta ele, a família dele e mais alguém. Esse mais alguém que não precisa mais correr atrás, o que ele vai ficar? Vou ficar aqui então agora sem fazer nada? Não. Foram se dedicar às outras tarefas e houve uma divisão social do trabalho. Então, o outro lá se dedicou mais à proteção,
né? A questão das guerras. O outro lá estava mais preocupado, por exemplo, em caçar. Digamos que não houve ainda a domesticação dos animais nesse momento. O outro estava preocupado já em construir uma casa melhor, então houve essa especialização das tarefas, né? O que necessariamente também tratou de criar um excedente de pessoas que não precisava mais ficar apenas e exclusivamente ligado à terra, ao campo. Poderiam, por assim dizer, desenvolver atividades que mais tarde elas se transformariam em atividades tipicamente urbanas. Então, esse processo lá de 10 mil anos atrás, o que acabou acontecendo? Ele foi um processo que ele foi acontecendo de uma forma extremamente lenta, né? Surgiam cidades aqui e acolá, né? E nós temos que a Ásia sempre se destacou aí como sendo o berço de cidades extremamente antigas da humanidade, principalmente no Oriente Médio. E essas cidades, aos poucos, elas começaram cada vez mais a fazer parte da realidade dos diferentes grupos humanos, né? Quando nós percebemos o quê? Nós percebemos, por exemplo, que durante a Idade Média, que principalmente na Europa nós vamos ter uma forma de produção, de organizar a economia baseada no feudalismo, o que é que acabou acontecendo aí? Acabou acontecendo que surgiram os chamados burgos. Então aqui eu tenho uma imagem para você, né? Desculpe. Burgo em Carcassonne, lá na França. O que acontecia com esse burgo? Então, basicamente, essas cidades da Idade Média, elas começaram a lentamente a fazer o quê? A se desenvolver. Essa Idade Média, muitas vezes, dentro desses burgos, era um lugar que você tinha atividades econômicas que elas eram muito especializadas e que já estavam cada vez mais se deslocando e se descolando de uma realidade rural, né? Quais são as atividades econômicas, então, que começam a ser praticadas nesses burgos aí? Então nós já vamos encontrar a presença de comerciantes. O comércio cada vez mais ele passa a ser uma atividade muito importante. E também ao mesmo tempo, nós vamos acabar tendo o quê? Nós vamos acabar tendo a presença aí de artesãos. Então são aquelas pessoas que nós podemos dizer que formaram uma chamada proto-indústria, uma atividade industrial muito, por assim dizer, rudimentar, perto da indústria moderna que nós conhecemos hoje, né? Então essas cidades durante a Idade Média, elas foram crescendo significativamente. Muitas vezes atraíram a cobiça de outros povos, né? Que é uma tendência natural que nós encontramos nessas cidades medievais, a presença de gigantescas muralhas, principalmente com a função de proteção dessas cidades aí, certo? Porque ali, devido a esse comércio, ali, devido a essa atividade artesanal, muitas vezes esses burgos eram o quê? Eles eram centro de cobiça, porque ali existia uma quantidade grande de riqueza e os saques poderiam acontecer. Beleza até aqui? Só para fazer um linkzinho, não tem nada a ver diretamente com a nossa conversa de hoje, mas você sabe que mais tarde o feudalismo desaparece basicamente, né? Vai dar espaço para um outro modo de produção chamado de capitalismo, onde nós temos uma classe chamada de burgueses. Onde é que se originam esses burgueses? Artesão e comerciantes dos burgos. Você entendeu? E daí nós acabamos sendo que mesmo dessa forma, e agora nós estamos mais concentrados em continente europeu, que é dali que vai sair o modelo de desenvolvimento que vai tomar conta basicamente dos demais continentes a partir da colonização e das grandes navegações, o que acaba acontecendo? É nessa Europa que nós vamos acabar tendo um outro grande acontecimento histórico, que também ele vai estar fortemente preocupado em fazer o quê? Em ter consequências diretas no processo de urbanização. Ao que é que eu estou me referindo? Eu estou me referindo à chamada Revolução Industrial, né? Então, um grande marco na história da humanidade. Aonde? O que é essa marca da Revolução Industrial? Então, você tinha esses burgos na Europa, até existiam artesãos. Período que quase antecede a chamada Revolução Industrial, vão ocorrer mudanças significativas no processo produtivo e o artesanato ele se transforma numa manufatura, né?
já com um trabalho ou uma divisão dentro da unidade industrial mais detalhada, né? Divisão das tarefas e assim por diante. Até que surge a figura de um inglês chamado de James Watt. O que é que James Watt vai fazer? Ele vai criar a famosa máquina a vapor. Então James Watt era o cara. O que o novo trabalhador da manufatura ele está fazendo? Principalmente trabalhos repetitivos. O que você faz aí? Eu martelo o dia inteiro, né? E como você martela o dia inteiro, ele inventou a tal da máquina a vapor, que criava um movimento, foi adaptando, ele colocou martelo nessa máquina, né? E agora, você que martela o dia inteiro, foi substituído pela máquina, né? É claro que nesse primeiro processo aí, nós não vamos encontrar uma quantidade tão grande de máquinas como na indústria moderna, mas elas já estão surgindo aí. Mas, por outro lado, a descoberta, por assim dizer, a invenção dessa máquina a vapor, o que ela levou a ter como consequência, né? A indústria passou a ser uma atividade extremamente importante. Então nós sabemos que essa revolução industrial, peço desculpa, ela teve sua origem ali na Inglaterra, a partir de 1830, não dá para colocar com certeza uma data, foi hoje, né? Foi um processo lento que foi acontecendo, mas foi um processo que foi crescendo e essa atividade industrial, cada vez uma atividade mais significativa, se transformando na principal atividade econômica que nós tivemos, né? Então estamos falando de uma primeira revolução industrial aí. Bom, com isso a atividade industrial ela passa a ter uma relação muito íntima com a urbanização. Por quê? É claro que nesse momento, e vou continuar com o exemplo na Inglaterra, estão ocorrendo outras mudanças na região rural da Inglaterra, né? Como os cercamentos, por exemplo, daquelas áreas comunais, que começam a expulsar uma quantidade muito grande de pessoas que não tem mais aonde tirar sua sobrevivência no campo. E essas pessoas diariamente o que elas estão fazendo? Eu estou chegando aí nas cidades, tranquilão? Tudo bem? Tudo legal? Então nesse momento nós acabamos tendo um forte êxodo rural e por consequência as cidades crescem numa velocidade até então nunca visto na história. Por quê? Porque também tem essa atividade da indústria. A indústria ela quer aquela atividade que ela se destaca se comparada com atividades rurais, de fazer o quê? Um melhor aproveitamento do espaço geográfico. Você concentra num pequeno espaço uma grande quantidade de pessoas. Então você imagine assim, 50 famílias para retirar o seu sustento. Uma coisa complicada, né? Você ia precisar de uma área no campo gigantesca. E na cidade? É uma fábrica, né? Onde está lá o pai e a mãe trabalhando, que você manda os alimentos para casa. Então existe essa relação e é uma relação muito íntima, né? E de lá para cá nós tivemos o quê? A atividade industrial ela cresceu. As cidades cresceram, ultrapassaram um limite e se uniram através de um processo de conurbação. E a ponta de todo esse processo de crescimento industrial, nós temos o quê? Uma grande expansão urbana que acabou desencadeando o processo de metropolização. Vamos ficar por enquanto assim, né? Crescimento, agigantamento, surgimento de grandes cidades que nós temos no nosso planeta. Presta atenção comigo aqui na telinha então. O que nós encontramos aqui? Esse processo é um processo que ele começou num primeiro momento nos chamados países em desenvolvimento, usando uma classificação atual. Então se você pegar em 2018, por exemplo, como mostra a nossa tabela, olha lá, as principais cidades que nós temos no mundo, né, as 5 maiores. Tóquio, Japão, Nova Delhi, Índia, Xangai, China, São Paulo, no Brasil, e a cidade do México. Tá? O que nós vamos acabar encontrando numa projeção para 2030? Nova Delhi será a maior cidade lá na Índia, daí aparece Tóquio. Xangai, Dhaka em Bangladesh e Cairo no Egito estarão entre essas 5 maiores. Qual é a mudança principal que nós percebemos aí? Mudança principal que nós percebemos aí é justamente isso. Se num primeiro momento foram aquelas cidades dos países ricos e desenvolvidos que mais cresceram, em um futuro próximo, principalmente aquelas cidades do mundo em desenvolvimento e principalmente para aquelas cidades que nós encontramos, principalmente nesses países emergentes,
é que apresenta um forte destaque para crescimento aí. Então todo esse processo, ele acabou gerando o quê? Uma urbanização do planeta numa velocidade muito grande. Hoje, como nós podemos bem perceber no nosso mapinha aí, parte significativa do planeta é um planeta urbano, com algumas exceções, por exemplo, o continente africano, que ainda apresenta uma baixa taxa de urbanização ainda, e esse ambiente urbano novo também gera todo um novo estilo de vida, que é o estilo de vida urbano, diferente do que acontece lá no campo. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Grande abraço para você.